pessoal, boa tarde. Então, eu estou começando nessa vida de palestrante, então tenham paciência. Hoje eu vou estar falando do Node-RED, no desenvolvimento de aplicações IoT, e eu vou estar mostrando como é que vocês podem estar integrando essa ferramenta com o Android. Então, me chamo Laís Almeida, eu iniciei mestrado no IC da Unicamp, mestrado em Internet das Coisas. Só um instante. Isso. Então, beleza. Como é que eu meio que estruturei a apresentação? Primeiro, né, eu vou contextualizar o que é a internet das coisas, né? Para que vocês tenham um background, para quem não conhece. Aí eu vou dar as definições, principais tecnologias e aplicações, né? Depois eu vou falar da ferramenta Node-RED e, dentre os casos de uso que eu vou estar apresentando, eu vou estar mostrando como é que vocês podem estar integrando com o Android. Então, como eu já falei, né, meu nome é Laís Almeida, eu iniciei mestrado em agosto, eu formei em fevereiro em engenharia de computação. E antes disso, eu fiz técnico em eletrônica no Instituto Federal, lá do Amazonas. Eu faço parte do PyLadies, que é um grupo de mulheres que incentivam, né, garotas a começarem a despertar o interesse por programação. Então, eu passei 2 anos desenvolvendo aplicações para a internet das coisas. Eu trabalhei na Samsung antes de vir para cá, para o mestrado. O meu TCC foi sobre visão computacional. Eu fiz uma aplicação de reconhecimento facial e uni com a internet das coisas, né? Basicamente, eu construí um controle de acesso e mandava notificações utilizando um protocolo IoT. No início da graduação, eu comecei a desenvolver jogos digitais, mas na época não estava dando muito dinheiro, então eu mudei. Então, né, o que é a internet das coisas? O que é esse coisas, né? Quando vocês escutarem alguém falando de internet das coisas, basicamente eles estão conectando sensores e atuadores à internet. Sensores é tudo aquilo que a gente pode obter um dado. Por exemplo, aqui eu tenho um sensor de temperatura e umidade. Eu vou estar obtendo esse dado, né, de temperatura e umidade. Aqui, um botão pode ser considerado um sensor, porque eu vou estar obtendo o status de 0 ou 1. 0 se está solto, 1 se está apertado, por exemplo. Eu tenho sensor de distância. Uma câmera pode ser considerado um sensor, porque eu estou obtendo frame a frame, né? É o dado que eu estou obtendo, a imagem, né, da câmera. Eu tenho diversos tipos de sensores, sensor de monóxido, sensor de biometria. Então, o sensor é tudo aquilo que a gente pode estar obtendo um dado. Então, atuadores é tudo aquilo que a gente pode estar controlando, atuando sobre. Por exemplo, lâmpadas. Aqui está um exemplo de servomotor. Esse servomotor a gente pode estar controlando a angulação dele. Para que ele serve, né? Por exemplo, para controlar estruturas robóticas. Então, a gente consegue atuar no servomotor e aí está controlando o movimento de um robô, por exemplo. Outro exemplo bem famoso é de um relé, né, que a gente pode estar controlando. E aí a gente pode estar acendendo a luz, na verdade. É o relé que está por trás do acender e apagar da luz, digamos assim. Eu tenho diversos outros tipos também. Eu tenho de som, né, atuador de som, semáforo. Então, só para resumir, sensor é tudo aquilo que eu obtenho dado, atuador é tudo aquilo que eu posso estar controlando. Então, como é que eu posso... Para onde é que vai esse dado e por meio do que eu controlo, né, esses meus atuadores? A gente tem esses cérebros. Esses são os principais kits de desenvolvimento que estão sendo utilizados no mercado. Aqui tem o Arduino, que é o kit de desenvolvimento bem popular, né, para quem está começando com eletrônica, projetos de automação. Aqui eu tenho a Node-MCU, que é basicamente um Arduino, só que com antena Wi-Fi. Então, por exemplo, se eu quero colocar o Arduino na internet, eu tenho que comprar alguma outra placa complementar que coloque ele na internet. Uma placa Shield, Shield Ethernet ou Shield Wi-Fi. A Node-MCU não. Imaginem que ela é um Arduino com essa antena Wi-Fi. Então, você não tem que se preocupar em estar comprando outra placa, por exemplo. Eu tenho esses dois são os kits mais simples. O kit mais robusto é o Raspberry Pi, né, que vem sendo muito utilizado para educação, na indústria também. Então, a diferença dele precisa aqui é que o Raspberry Pi ele já embarca um sistema operacional completo. Ele realmente é um mini computador já.
Então, aqui eu coloquei essa foto para ilustrar, né, que não tem noção nenhuma de como é que se constrói um circuito. Então, aqui a gente tem o sensor de movimento, GPS, luminosidade e temperatura e umidade. Então, a gente conecta esses sensores a um cérebro, né, no caso, o Raspberry Pi, para a gente estar obtendo os dados e atuando sobre, por exemplo. Então, se vocês forem procurar na internet, né, o conceito de internet das coisas vai estar tudo muito bagunçado, porque ainda não está realmente definido. Como a área nova, né, tem bastante conteúdo e ainda não se achou um padrão do que é realmente internet das coisas. Mas eu vou tentar definir da melhor forma que eu puder. Então, a internet das coisas é muito mais que conectar sensores e atuadores na internet. A internet das coisas, ela possibilita que a gente dê voz aos nossos sensores. E a partir disso a gente pode estar tornando coisas burras e inteligentes. A gente pode estar deixando os nossos ambientes inteligentes. Vou dar um exemplo. Imagina que vocês deixaram o filho de vocês com a babá e quer saber se ela realmente fez o filho de vocês dormirem. Vocês podem colocar um sensor, né, no quarto do filho de vocês e ver se realmente a criança está dormindo ou não. Vocês podem estar monitorando isso de qualquer lugar, a qualquer momento. Então, a internet das coisas dá esse poder, né, de tornar ambientes inteligentes. Você está podendo ter acesso de qualquer lugar. E aí você dá essas ações, né, para essas aplicações. Por exemplo, você pode estar detectando ambientes, né, você pode estar se comunicando de qualquer lugar com esses ambientes e tomando determinadas ações. E eu tenho lido muitos artigos que estão combinando a IoT com inteligência artificial. Então, por exemplo, você tem aquela demanda de dados sendo geradas a todo momento e você quer encontrar padrões daqueles dados que estão sendo gerados. Então, você aplica algoritmos de machine learning para poder fazer predições em cima daqueles dados e encontrar padrões e tomar ações que interessam para a aplicação de vocês, por exemplo. Então, o conceito mais enxuto que eu achei foi do IEE, né, que é um órgão bem famoso nas artigos científicos, e o IEE que ele especifica, por exemplo, o IEE especificou o Zigbee, o Bluetooth, que são tecnologias, né, de IoT. Então eu peguei essa definição bem legal, o que ele diz basicamente? Que a IoT é uma rede, né, que conecta coisas que têm um ID próprio, né, e essas coisas elas têm capacidade de atuar e esse Sensing Actuation é monitorar e atuar, né, sobre os dispositivos. E a gente pode estar obtendo essas informações e setando estados, né, para os nossos componentes de qualquer lugar a qualquer momento. Então é isso, tá colocando sensores e atuadores na internet e de qualquer parte do globo, por exemplo, que tem internet, né, a gente pode estar interagindo com esses componentes. Então, aqui eu coloquei rápido, né, as principais tecnologias que são utilizadas na IoT. A gente tem basicamente duas divisões. A gente tem as divisões indoor e as divisões outdoor. Indoor são para aqueles ambientes mais fechados, né, em que a distância, né, importa. Por exemplo, o Bluetooth eu não posso estar aplicando em grandes áreas por causa do alcance dele. Outro exemplo é o Wi-Fi, também tem um alcance limitado. Aí a gente tem RFID, NFC, Z-Wave e Zigbee, como exemplos de tecnologias IoT, né, para ambientes fechados. Para grandes ambientes, por exemplo, para aplicações de agricultura, smart cities, a gente tem essas duas tecnologias que estão sendo muito empregadas. O Sigfox, que é de uma empresa privada, e o LoRa, que está open source agora e está sendo bastante utilizado já no Brasil, já vi, está sendo utilizado por muitas startups. E agora estão implantando várias infraestruturas LoRas pelo Brasil mesmo. Então, né, de aplicação IoT, o que a gente tem, principalmente? A gente tem smart homes, né? Todo mundo que começa a mexer com IoT, basicamente, quer automatizar a sua casa. Então, a gente, por exemplo, um exemplo de aplicação de automação residencial por exemplo, meu filho deixou todas as luzes acesas e eu não quero estar pagando por isso no final do mês. Então, eu posso montar a minha aplicação, né, de monitorar as lâmpadas e eu posso estar do meu trabalho monitorando se ele deixou aceso ou não. E se ele deixou aceso, eu posso estar apagando, por exemplo. Eu posso estar travando, por exemplo, se
se eu quero que alguém limpe a minha casa, ou que vá na minha casa pegar alguma coisa que eu esqueci, por exemplo, eu não quero que ele entre em determinado quarto, eu posso estar travando essa porta do meu trabalho também. Ou mesmo eu posso estar checando se alguém invadiu, se alguém está numa sala que não deveria estar. De Smart Cities, lá na Unicamp a gente já tem um projeto que está deixando todo o campo inteligente. Então, por exemplo, um projeto que a gente tem lá, que eu estou participando agora, é de deixar as lixeiras inteligentes. Por exemplo, a gente tem várias lixeiras de pilhas e baterias, e a gente checa o nível, né, o nível de lixo que está na lixeira, e dependendo do nível, se o determinado limiar foi atingido, né, de nível, a gente manda uma notificação para quem é responsável pela coleta, eles vão lá e podem estar fazendo aquela coleta sem dar viagem perdida, digamos assim. Essa é a grande vantagem da aplicação. Outro tipo de aplicação é de saúde, né? Saúde à distância. Por exemplo, a gente pode estar... Eu vejo muita aplicação em relação aos idosos, né? De estar monitorando batimento cardíaco, pressão. Então, a gente tem várias aplicações já com smart bands, né? Que vêm sendo lançadas. Então, a gente também pode estar monitorando... O médico da pessoa pode estar monitorando a qualquer momento o que está acontecendo, né? Aí, no caso, por exemplo, de uma parada cardíaca, providências vão ser tomadas a tempo, o que não acontecia antes. E, por último, né, a gente tem Smart Factories e a Indústria 4.0. O que vem acontecendo aqui, né? Por exemplo, as máquinas têm um tempo de vida útil. E, geralmente, técnicos tinham que estar indo fazer inspeção para ver se está tudo bem. Mas agora não, o cenário está mudando e as próprias máquinas vão estar reportando possíveis falhas e meio que pedindo socorro, né, pedindo manutenção. E agora o que está acontecendo é que outros próprios robôs, por exemplo, já vão estar consertando essas máquinas, né? Então já está tudo muito inteligente na indústria 4.0, tudo se comunicando, tudo se monitorando, tomando ações. Então, visto esse background, né, eu vou apresentar agora a ferramenta Node-RED, né, que ela foi criada pela IBM e ela vem sendo muito utilizada tanto para educação quanto para aplicações avançadas mesmo. Então, o Node-RED ele é um ambiente baseado em blocos. Ele não é tipo o Scratch, né, sem preconceito. Né, tem muita gente que não gosta do Scratch, mas o Node-RED ele abstrai muita coisa. Então, ele vai acelerando a tua aplicação IoT, por exemplo. O background do Node-RED em JavaScript, a gente vai ver melhor nos próximos slides. Então, eu vou primeiro dizer o problema que ele veio, que os engenheiros da IBM detectaram, e aí eles, para solucionar, criaram o Node-RED, digamos assim. Então, dá esse exemplo, né? O problema de monitorar nível de ruído. Então, se o ruído ultrapassar determinado limiar, eu vou enviar um SMS ao responsável, né, ao supervisor. E, além disso, né, de mandar notificação para a pessoa responsável, né, caso o ruído ultrapasse determinado limiar, eu também vou estar querendo registrar os dados coletados em um banco de dados. Ou seja, eu vou estar querendo persistir esses dados. Então, né, esse é o nosso caso de uso por enquanto, monitorar o nível de ruído. O que eu preciso estar fazendo, né, para implementar esse monitoramento de nível de ruído? O que geralmente, né, quem nunca mexeu com o Node-RED teoricamente faria? Escolheria um protocolo IoT. Eu coloquei o HTTP, né, só por exemplo. Então, o que teria que ser feito aqui, por exemplo? Eu teria que conectar um sensor de som a um kit de desenvolvimento, no caso eu escolhi o Arduino. Eu teria que escrever um código que envia uma solicitação HTTP a um servidor, sempre que esse limiar for ultrapassado, né? Eu vou criar um serviço que recebe notificações HTTP. Eu vou escrever um outro serviço para enviar um SMS. E eu vou escrever um outro serviço para armazenar os dados em uma base de dados. Então, os engenheiros da IBM foram vendo que era mais ou menos sempre esse padrão, né? Solicitação-resposta. Eu tinha que mandar notificação e-mail, SMS. E eu tinha que persistir os meus dados de alguma forma. E a cada aplicação repetia esse ciclo. Então, eles acabavam tendo que reinventar a roda sempre. E eles perdiam um maior tempo nisso, ao invés de focar na aplicação em si mesmo. E aí, eles iam repetindo isso, né? Sempre reinventando a roda.
Então, a solução que eles acharam, né, foi justamente o Node-RED. Eles desenvolveram essa ferramenta para não ter que estar sempre fazendo tudo aquilo de programar diversos serviços. Então, aqui eu peguei uma definição bem interessante desse livro. Então, o que ele fala? Que o Node-RED é um mecanismo de processamento de eventos que ajuda desenvolvedores de IoT a não terem que reinventar a roda, né, sempre a cada aplicação. Então, isso aqui já era. Então, está aqui o ambiente na Node-RED. Ele é baseado em blocos, como eu falei. Mas caso você queira... Ele não é totalmente abstrato, né? Você pode criar o seu próprio bloco, pode estar codificando aqui, ele é totalmente aberto. Então, ele foca na lógica. Ele tem um acesso pela web. Então, você instala o Node-RED, aí dá o comando lá no prompt, ele sobe no servidor. E aí você tem acesso, né, pela web ao ambiente de programação. Ele é muito bem documentado. E o grande tchan dele, digamos assim, é essa fácil integração com APIs. Então, não tenho mais que estar desenvolvendo do zero minha base de dados, nem nada desse tipo. Então, esse caso de uso, né, que eu expliquei ainda há pouco pode ser solucionado com 4 blocos só no Node-RED. Digamos que em outras linguagens a gente ia ter um maior problema, né, em implementar essa solução. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um bloco HTTP, né? E aí eu vou estar recebendo o dado. E aqui eu faço uma conversão, tá? De string para inteiro. Esse bloco aqui já vai estar persistindo o meu dado. E aqui eu vou estar mandando um alerta já. Via e-mail, no caso, né? Mas eu poderia também mandar SMS. Então, vejam que só com 4 blocos eu já resolvo esse problema. Eu não tive que... É claro que dentro desses blocos tem configurações específicas, mas é tudo muito mais rápido do que programar do zero. Então, vejam que o Node-RED é uma solução tanto para acelerar aplicações IoT, quanto para quem está querendo começar. Porque, por exemplo, você pode estar apresentando conceitos de solicitação-resposta, persistência de dados de uma forma bem mais simples. Então, quem nunca teve contato com isso não precisa estar se preocupando com sintaxe, por exemplo. É só um drag and drop e algumas configurações específicas. A gente pode muito mais focar na lógica. Esse é o objetivo. Então, só para apresentar melhor o ambiente, né? Aqui a gente tem todos os blocos. E se eu quiser instalar um bloco de um protocolo específico, por exemplo, o protocolo HTTP tem um bloco específico aqui. Então, basta eu vir no menu e eu consigo instalar blocos pela interface também ou pela linha de comando. Aqui eu tenho minha aba de informações e aqui é a minha aba onde eu desenvolvo os fluxos realmente, né, onde está o programa. Então, agora eu vou apresentar os casos de uso, né, do que a gente pode estar fazendo com Node-RED e IoT. Então, o primeiro caso de uso que eu escolhi foi o Node-RED com Twitter. Então, o que a gente quer, né, nesse nosso projetinho que junta, né, Node-RED e Twitter? Eu quero enviar um tweet sempre que o tempo estiver ensolarado, por exemplo. Eu quero automatizar essa tarefa. Como é que eu posso fazer isso? Eu teria que receber uma solicitação HTTP enviada pelo Arduino, né? Eu teria um sensor de luminosidade atrelado ao Arduino, que estaria lendo os dados de luminosidade. E aí eu enviaria, né, lá para o Node-RED. E eu teria um bloquinho HTTP que receberia esses dados. E aí eu prepararia um tweet utilizando esses dados que eu recebi, né, do Arduino. Publicaria o tweet e enviaria uma resposta. Como é que eu posso fazer isso? Então, aqui eu coloquei um exemplo de um circuito, né? Tá faltando a plaquinha que conecta o Arduino à internet, mas só para ilustrar mesmo, aqui a gente tem o Arduino, né? Esse aqui é o sensor de luminosidade e uma resistência para alimentar a corrente, né? É um circuito bem básico mesmo. E esse sensor aqui ele é sensível à luz, então dá pra gente saber quando está ensolarado ou não. E como é que fica no Node-RED, né? A gente só precisa disso, poucos minutos, né, de codificação, né, em bloco, para preparar essa aplicação. Então a gente tem de novo o bloco HTTP, a gente converte o nosso dado para número. Esse bloquinho aqui, ele vai checar o limiar. Se determinado limiar for atingido, eu sei que está ensolarado. Do contrário, né, eu sei que não está. Então,
E aí, se esse limiar for atingido, eu escrevo a minha mensagem nesse bloco function. E aí eu tenho um bloco específico do Twitter. Eu tenho várias APIs para tudo que vocês imaginarem. Para Facebook, para Twitter, para diversas mídias, por assim dizer. Então, eu recebo o dado do Arduino, eu converto para número, eu vejo se o limiar foi atingido, né, de ensolarado. Eu configuro a minha mensagem e mando via Twitter. Esse bloco de Twitter eu tive uma certa dificuldade da primeira vez que eu mexi, mas é bem fácil, só precisa passar por uma autenticação. Eu tive um problema de versão, mas depois que eu peguei o jeito, fica muito fácil. Então, como é que fica o resultado disso? Né? Então, depois que eu coloquei as configurações da minha conta, nesse bloquinho aqui, né, eu pude estar recebendo a mensagem. No caso aqui, eu publiquei sozinho à vista porque estava ensolarado. Né? Isso já é direto no meu Twitter. Esses 600 aqui é o valor da luminosidade. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu esqueci de converter para unidades de luz mesmo, mas só para dar uma explicação rápida, o LDR é um sensor analógico e o Arduino faz uma leitura entre 0 a 1024. Por exemplo, ele lê níveis de tensão desse sensor analógico e converte num range de 0 a 5 volts para 0 a 1024. E aqui o nível de sol, digamos, estava 600, que está nesse range, né, de 0 a 1024. Então isso quer dizer que estava ensolarado. Então, com poucos blocos, eu consegui fazer uma publicação no Twitter, de forma bem rápida. E aí eu pude construir a parte do hardware, né, bem fácil. A parte da minha lógica da aplicação IoT também foi fácil. Então, fica tudo muito mais rápido. Então, ok. Então, aqui está um exemplo de Android, né, de como é que eu posso estar relacionando essa tecnologia com Android. Eu já peguei um exemplo pré-pronto, mas eu vou explicar melhor depois. Então, de novo, né, o projeto vai ser um controle de luminosidade. Aqui eu já fiz um pouco diferente, né? Ao invés de usar o Arduino, eu vou usar o Arctic, que imaginem que é um Raspberry da Samsung, digamos assim. Então, para quem não sabe, o Raspberry é um mini computador. Eu vou exemplificar assim. Então, foi o kit que eu escolhi para esse exemplo foi o Arctic. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Eu escolhi o protocolo MQTT, né? Só para dar uma diferenciada do HTTP e mostrar outros protocolos. Então, o que eu tenho que fazer, né, para fazer esse controle de luminosidade? Eu tenho que publicar o dado do sensor via protocolo MQTT, né, por meio de uma biblioteca que eu coloquei no Arduino, no Arctic. Publicar, entendam, enviar o dado. Aí eu tenho que assinar esse dado via MQTT também, por meio do Node-RED. Assinar, entendam, receber esse dado. Porque o MQTT ele utiliza uma estrutura de publish e subscribe. Publicar e assinar. Publicar, enviar, assinar, entendo como receber. E a partir do momento que o limiar é ultrapassado, eu vou estar acendendo ou apagando a lâmpada. Por exemplo, se tiver muito ensolarado no meu ambiente, ou se tiver muito forte a iluminação, eu não preciso que a luz esteja acesa, então eu apago ela. E do contrário também, se estiver muito escuro, daí eu acendo a lâmpada. Ok. E aí eu publico esse comando via MQTT no Node-RED. Como é que isso fica, né? Então, eu tenho um bloquinho específico do MQTT. Aqui é o tópico, né? É o ID da minha mensagem. Eu não vou entrar em detalhes do protocolo MQTT, mas entendo que a configuração para eu estar... digamos que essa estrutura aqui também está no código que está no meu Arctic. Então, para eles se comunicarem, tem que estar no mesmo tópico. Via MQTT, por exemplo. Esse bloquinho switch, ele vai cuidar do meu limiar, né? Se eu ultrapassei determinado limiar, então eu vou ligar a minha lâmpada. Do contrário, eu desligo. Esse outro bloquinho aqui, como eu estou fazendo leituras em tempo real, eu acabo fazendo leituras repetidas. Então esse bloquinho, ele permite eu atualizar o status só quando eu fiz uma leitura diferente, resumindo. Esse bloquinho aqui eu faço um debug só para ver o que está acontecendo. E aqui, né, eu publico o que está acontecendo. E, por exemplo, eu poderia monitorar do Arduino o que está sendo publicado pelo Node-RED.
Então tá aqui o Arctic, né? Aí tá aqui o relé, tá simulando a lâmpada. É a mesma lógica, só faltou conectar a lâmpada aqui, mas o relé, se você consegue atuar sobre o relé, digamos que já está atuando sobre a lâmpada. É a mesma lógica. Então aqui está o circuito de luminosidade, né? Também estou usando o LDR, né? Também estou usando o LDR, que é o sensor sensível à luz. E aqui tá o Arctic, né? Que eu falei que é semelhante ao Raspberry, só que é uma placa da Samsung. Então, o que eu poderia ter desenvolvido minha própria aplicação Android, né? No caso, a única coisa que eu teria que ter feito é desenvolver as telas e integrar com a biblioteca do protocolo MQTT. Vejam que da parte do Android eu não teria problema nenhum com... Eu não precisaria saber isso aqui, entendeu? Eu poderia deixar outra pessoa encarregada e via MQTT eu poderia só estar monitorando o que está acontecendo, observe, e estar controlando a lâmpada, por exemplo. Isso aqui é um botão, tá, pessoal? Então, quando eu aperto aqui, a lâmpada apaga. Quando eu aperto de novo, acende, por exemplo. Isso aqui é um cliente MQTT já pronto, né? Uma aplicação Android já pronta. Mas se vocês quiserem customizar, é como eu falei, né? Vocês integram a biblioteca MQTT e ficam sobrescrevendo e publicando no mesmo tópico que está configurado no hardware. É assim que vocês fazem a integração. Eu ia colocar uns exemplos de código, né? De como você pode fazer do zero, mas aí acabei não pondo. Outro exemplo, né, que eu achei importante colocar, né, eu quis deixar bem, não só Android, para vocês verem as possibilidades, né, de trabalhar com Node-RED também. Outra possibilidade de estar trabalhando com dashboards. O que é dashboards, né? Dashboards são painéis de controle. Vou dar um exemplo mais na frente, mas basicamente esses painéis de controle permitem que vocês possam estar monitorando e atuando sobre os dispositivos de vocês. Então agora a gente vai... Isso aqui é um dashboard. Mas antes disso... Agora a gente vai fazer esse controle de luminosidade via web, por exemplo. Então, é a mesma lógica. Eu tenho que publicar o dado do meu sensor via MQTT, né? Eu recebo esses dados lá pelo Node-RED, naquele bloquinho MQTT. Se determinado limiar for ultrapassado, eu tomo minha ação. E eu publico esse comando de MQTT. Então, só explicando novamente, né, dashboards, isso aqui é um exemplo de dashboard. Então, ele permite o controle e monitoramento do I/O, né, do seu hardware. Controle e monitoramento de entrada e saída, por exemplo, do seu Arduino, Raspberry. E ele permite inserção de painéis e componentes, como assim, né? Por exemplo, isso aqui é um painel, e dentro do meu painel eu tenho o componente Gauge, que é esse componente gráfico de nível, e eu tenho esse outro componente que é um gráfico linear. Aqui, novamente, eu tenho um painel, e nesse painel eu tenho os meus componentes de botões, né? E esse meu switch. E vejam que esse painel, ele me dá todo o monitoramento da minha sala, por exemplo. Todo o monitoramento de luminosidade da minha sala. Por exemplo, eu tenho o nível de luz aqui, expresso em forma desse gráfico de nível e expresso em forma linear. Eu tenho o status do meu sensor, se está 0 ou 1. E eu posso estar acendendo ou apagando a minha luz aqui da interface gráfica. Então, de qualquer lugar, acessando esse endereço de web, eu posso estar controlando o meu ambiente. Então, esse aqui é outro exemplo, tá? O Node-RED é bem versátil. Eu posso estar customizando à vontade o meu dashboard, né, por exemplo. Aqui eu já mudei as cores, né? Então, eu só preciso disso aqui para montar aquela página web. Então, vejam que todo o código do MQTT fica na parte do meu hardware. E aí eu só recebo, né, através desse bloco, o dado e expresso esse dado graficamente através desses blocos gráficos do Node-RED. Por exemplo, aqui eu estou expressando o que eu estou recebendo via MQTT por texto. Aqui eu expresso graficamente, né, pelo Gauge e pelo gráfico linear. E aqui eu tenho a interface com os meus botões. Por exemplo, se eu quero ligar, eu aperto ligar e mando... E publico nesse tópico, né, a ação de ligar, e aí o meu hardware vai estar coletando essa ação e vai estar tomando as providências, né, de acender ou apagar a luz. Então vejam que para quem nunca mexeu com web nem com hardware,
fica muito fácil de entender o que está acontecendo. E é claro que eu acho importante a gente estar codificando do zero, mas eu acho que dessa forma a gente acaba focando na lógica, entendeu? Aí depois a gente pode estar customizando à vontade como a gente quer. Mas aqui a gente entende melhor o conceito dos protocolos e de como a gente pode estar criando um dashboard bem rápido. Eu já ministrei umas oficinas de Node-RED com dashboard e o pessoal foi bem receptivo, eles ficaram... O pessoal que não tinha noção de hardware... Eu pude focar, por exemplo, na eletrônica e eu não tive que ter problema de sintaxe nem nada. Então, foi bem legal de ver quem não tinha contato com web nem com hardware sair ao final da oficina com a sua própria página web montada, né? Atuando sobre o seu circuito, né? Então, é uma ferramenta bem interessante. Então, eu fiquei com medo de estourar o tempo. Então, acabei não me prolongando, não colocando trechos de código, né? Mas para quem ficou com curiosidade, né, esse livro é muito bom. Ele mostra diversas aplicações com Arduino e com Android e com diversos protocolos de internet das coisas, como MQTT, HTTP e FTTT. E aqui tem trechos de código mesmo para você estar montando as suas primeiras aplicações. Outra referência que eu acho muito importante é da própria documentação do Node-RED, porque lá tem muita coisa que você pode estar aproveitando, tanto para o seu Arduino quanto para o Raspberry. E não só para aplicações IoT. Eu vi que tem saído bloquinhos de machine learning, de visão computacional. Essa ferramenta está bem interessante, está crescendo bastante. Então é isso. Eu criei um Instagram e eu coloco os meus projetos IoT lá para quem tiver interesse. Eu também tiro dúvida do pessoal que está começando, né? Então, quem quiser saber mais sobre mim tem o LinkedIn. E eu tiro dúvidas também no meu e-mail pessoal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode perguntar.